mensagens a respeito desse tema aqui. Nos diz a palavra do Senhor em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, vou assemelhar ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Antes de passar para outro versículo, a palavra rocha ali, os gregos a chamavam de Petra, que eles não tinham condições naquela época de criar fundações em qualquer lugar como é hoje. O engenheiro pega e cria a sua fundação. Naquela época tinha as rochas, que não era uma obra de homem, era uma obra que a natureza disponibilizava, e as pessoas tinham que ficar procurando onde ficava essa rocha. A hora que eles acharam, acho que aqui é um bom lugar, aqui dá para construir a casa. Aqui tem uma rocha, tem uma pedra, uma pedra fundamental, uma pedra de esquina. Aqui eles cavavam um pouco e daí certificavam que era um lugar onde tinha uma grande rocha. Mas era uma rocha assim enorme que estava ali. E daí eles falaram: aqui nós podemos construir. Daí eles pegavam pedras menores, se chamavam Petrus, e isso está ali. O homem que edificou a sua casa. Edificou a casa quer dizer, depois de achar esse lugar, eles precisariam edificar nela. Eles pegavam essas pedras pequenas, chamadas Petrus, que eram como tijolos, e construíam as paredes. Então são duas realidades que tem aqui: a rocha, e a rocha sempre foi um símbolo de Jesus, e essa edificação, Petrus, pelos escritos sagrados, isso aqui está falhando, somos nós, tá? Então, duas realidades, uma é Jesus e outra é nós, nosso papel, nossa responsabilidade, tá? É disso que esse texto vai falar. Olha só: todo homem que, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, vou assemelhar a um homem prudente que edificou casa sobre rocha. Próximo texto. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos. Olha essas intempéries, são as intempéries da vida, tá? A chuva, os rios, os ventos, as coisas que derrubam, pode ser as doenças, crise econômica, o que está por vir, o que já está acontecendo, todas as coisas que abalam o ser humano, todas as coisas que derrubam as edificações humanas. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. Infelizmente você está num mundo jaz maligno, e os rios de doença, os ventos contrários das oposições, as intempéries vão visar derrubar a tua casa, que é você e tua família, e tudo isso faz parte, é tão natural. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Próximo texto, próximo verso. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar ao homem insensato. Ele edificou a sua casa, mas sobre a areia. Ele não procurou esse rochedo. Seria uma loucura fazer isso. Aqui está bom. E daí começaram a construir sem fundação. Então começaram a colocar aquelas pedras, aqueles tijolos, quer dizer, fica sem sustentação. Então aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, vou comparar ao homem insensato ou louco, que edificou sua casa sobre a areia. Próximo texto. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, esse texto da palavra do Senhor, essas realidades que são vistas aqui, é hoje que o Senhor já está falando conosco há algum tempo. Jesus é a pedra, a sustentação, a base, a fundação, e nós somos as pedras menores, os tijolos dessa construção que Deus quer construir. Esse é o princípio.
Nós falamos de muitas distorções. Quando, na última vez que estivemos juntos, às vezes as pessoas querem colocar só o homem, ou dizer que só Deus, porque Jesus Cristo morreu na cruz, não precisa fazer mais nada. Hoje nós vamos falar de outro aspecto, do mesmo tempo, e o título seria assim: Petra ou Petros? Eu sei que eu tenho que colocar pedra, o Senhor tem que ser, como os hinos, eu achei interessantíssimo, que os hinos falaram com a mensagem. Eu não passei o esboço para ela, né? Deus está nesse negócio, mas nós sabemos que Deus tem que ser a pedra rocha, então eu tenho que colocar Ele em cada projeto da minha vida. Primeiro você coloca a fundação, depois você constrói. Então Ele tem que ser o primeiro na minha vida, em cada área da minha vida. E daí eu sei disso. E depois aí que eu coloquei jejum, oração, joelho no chão, muita busca, e agora daí Deus me dá um sinal verde, eu sei que Ele está nessa área da minha vida, eu sei que Ele quer fazer isso. Daí eu me apresento como Petros, como uma pedra pequena, porque Deus não vai fazer tudo sozinho. Nós somos cooperadores de Cristo. Ótimo, eu sei esse princípio. Oh, glória a Deus, amém. E quando nós somos enganados e achando que estamos seguindo esse padrão de Deus, não estamos. Isso seria terrível. É disso que nós queremos tratar aqui. Gente, Satanás, às vezes nós pensamos assim: Satanás é o senhor do ocultismo, é o senhor das trevas. Mas nós temos que entender que o ocultismo de Satanás e as trevas de Satanás, elas estão ligadas à verdade. Satanás quer ocultar a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quem está sob uma mentira está preso. A única coisa que prende é a mentira. Qualquer homem, qualquer ser humano. Satanás, a cegueira de Satanás não é ocultar as coisas de você. A cegueira que Satanás quer realizar em você, o senhor do ocultismo, ele quer ocultar a verdade de Cristo na tua vida, na tua família, na educação de filhos, como resolver problemas familiares, como tratar com as pessoas. Às vezes nós não sabemos, estamos bolados, sabemos como tratar. Talvez vocês hoje estejam passando por isso. Você não sabe tratar com as pessoas. Como é que eu vou tratar com as pessoas? Será que eu chego junto? Será que eu chego com os dois pés? Eu já fiz isso e não deu certo. Nós sempre ficamos em muitos dilemas. Satanás, ele quer ocultar a verdade. Ele pega para Eva e ele não oculta o fruto proibido. Ele coloca o fruto proibido, coloca os banners dele, o outdoor dele. E o rei da propaganda do mal é Satanás. Ele faz uma propaganda: olha a beleza do fruto, ele vai dar conhecimento. Não é só isso. Satanás pega e ele coloca diante de Eva Jeová, e ele mostra o Senhor. Não, mas Deus falou isso, e ele fala várias vezes a palavra Deus. Então ele não é uma pessoa, um ser que está ocultando nada. Ele está mostrando tudo. Ele pega para Jesus e chega para Jesus e fala assim: Jesus, olha essas pedras. Ele coloca o outdoor dele nas pedras, transforma essas pedras em pães. E daí ele pega o próprio Jesus e coloca Jesus no outdoor e fala: Jesus, tu tem que se alimentar, porque Deus Pai, você está vendo Deus Pai? Está vendo? Olha o banner sobre Deus Pai. Ele não está te alimentando. Eva, dá uma olhada em Deus Pai. Olha o outdoor, eu estou colocando Deus agora no outdoor. Eva, você está vendo? Estou vendo sim. Só que ele sabe que quando você comer o fruto, você vai ser igual a ele. Ele não quer concorrência. Deus não te ama. Deus ama outra pessoa. Você está desempregado, você está com problema financeiro, você está com problema... A jogada de Satanás é mostrar. Satanás procurou tentar Deus Pai. É brincadeira. Porque ele pega, lá naquela reunião de Jó capítulo 1, e mostra para Deus Jó. E exibe Jó e fala assim: mas o Senhor,
Jó tem que lhe servir mesmo. Olha, Satanás coloca os banners sobre Jó, para Deus, procurando tentar Deus Pai. Está vendo? Ele te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Mas que coisa, não? Então, o Senhor do ocultismo, Satanás, ele quer mostrar para você, e daí ele quer fazer a propaganda dele. E se você acreditar na mentira, você vai ver um filho como um problema. Você vai ver um pai e uma mãe que não te apoiam como um problema, e não são. Você vai ver um patrão que briga com você. Para eu descobrir que Deus queria me tratar, o meu relacionamento com meu pai, através do meu superior, que era um escrivão, que era igualzinho meu pai, ficava ali me achacando e fazendo bullying, até cair essa ficha. Daí quando eu comecei a abençoar ele, ele me deu uma grande bênção, esse mesmo patrão. Satanás coloca as pessoas, irmãos, cuidado com a propaganda enganosa de Satanás, que exibe um produto altamente denorex, parece, mas não é. Ele diz que aquilo é ele, é o diabo, não é. Muitas vezes é a solução de Deus para a tua vida. Então, Petra ou Petros é a palavra de Deus buscando, trazendo você hoje aqui para raciocinar, arrazoar, argumentar diante das coisas que estão diante de você, fazer uma autoanálise de você. Hoje o Espírito de Deus te trouxe aqui para verificar, para aferir como Satanás tem exibido você diante do espelho. Você está vendo você com os olhos de Deus ou com os olhos da palavra do Senhor? Sacerdócio santo, povo eleito, noiva de Cristo, templo do Espírito Santo, pedras vivas edificadas sobre o fundamento dos apóstolos, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Você está se vendo assim como o templo do Espírito de Deus vivente? Como a noiva de Cristo? Você está se vendo um dia, diante da última trombeta, encontrar-se com Jesus nos céus eternamente? Você está se vendo assim? Ou você está se vendo como um lixo? Satanás está colocando você como um lesado, uma lesada, com você nada vai dar. Como é que é? Sabe, Deus tem que consertar essas coisas. Então, Petra ou Petros, Júlio César, o grande imperador romano, disse um dia: o inimigo sempre se esconderá no último lugar em que você procurar. E exatamente o grande inimigo dele foi Brutus, o filho dele, que o esfaqueou, além de outros que estocaram Júlio César. E daí ele, as últimas palavras de Júlio César: até tu, Brutus, meu filho. Última pessoa que ele esperava. Essas coisas estão ocultas aos nossos olhos, ocultas à nossa vista. Gente, nesse texto que nós vimos, a fundação que Jesus falou, o homem que pôs sua casa sobre a rocha, as duas casas eram iguais. As duas casas da parábola de Jesus em Mateus 7, sobre os alicerces, um sem alicerce, um sem pedra, outro, não dava para saber, porque a fundação fica por baixo, não dá para ver coisa. O texto está falando de coisas ocultas, fundamentais na nossa vida, e que nós precisamos ver se elas estão lá mesmo ou não. Se Cristo em todas as áreas da nossa vida é o fundamento, é o que está nos sustentando, o que tem debaixo dos teus pés, como diz o salmista no Salmo 27, ele tirou-me de um charco de lodo e perdição e pôs os meus pés sobre uma rocha. As duas casas da parábola de Jesus, não dava para saber.
fala de coisas ocultas. As virgens prudentes e as virgens loucas, sabia que não dava para diferenciar? Todas eram virgens, todas aguardavam o noivo, e à meia-noite, a hora que veio a escuridão, a hora que veio a noite escura, a hora, como nós falamos, que o bicho pega, daí foi declarado quem tinha Petra e quem tinha só areia, só Petros. Inclusive no texto que nós vimos, três palavras: areia, pedra pequena, que é aquelas que edificavam, ou tijolos, uma pedra um pouquinho maior, e rocha, que é o Senhor Jesus, que é a grande pedra. Eu não estou achando aqui em Mateus, acho que é Mateus 16, verso 18, diz assim, Mateus 16, 18, eu te digo que tu és Pedro. Aqui está Cefas, no texto original. Cefas é uma pedra pequena que não serve, é um seixo, é uma pedra que não serve para construção. Parece que Jesus estava dizendo assim, que ele ia crescer e daí ele ia virar uma pedra mesmo, porque depois é o que ele fala. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse verso aqui, tu és Pedro, pedra pequena, e sobre essa pedra, rocha, pedra grande, que é eu, Jesus, eu vou edificar a igreja. Gente, nesse texto, fala sobre pedra, mas no texto anterior, sobre a chuva que veio, que Jesus falou, a casa que estava sobre a pedra, sobre a rocha, que era Jesus, o crente que está em todas as áreas da sua vida, firmado no Senhor. Aquele texto de Mateus 7, 24, fala dos temporais da vida. Por que nós sofremos? Por que tem temporal na tua vida? Se faz tudo certo. Muitos crentes às vezes perguntam para mim, eu dou o dízimo porque eu tenho problema financeiro. O temporal da vida evidencia, é ele que vem acabar com as mentiras de Satanás, porque a principal mentira de Satanás é a gente achar que tem Petra, e tem Petras. Eu acho que é Deus que está na minha área financeira, mas não está. Eu acho que é Deus que está no meu relacionamento com o Senhor, porque eu pego a Bíblia para levar para os meus filhos. Por que sofremos, meus queridos? Por que vêm os temporais? Jesus não falou contra o temporal, Jesus não falou mal de Petros, das pedras pequenas, elas eram muito fraquinhas, não. Ele falou que o único problema era a falta de rocha. Não tem problema você ser pedra pequena, não tem problema as tuas fraquezas, porque vede a vossa vocação, que são os fracos que foram chamados, os pobres, os vis, os que não são, porque Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas vis e as coisas que não são, para aniquilar as que são. Deus falou que a excelência do poder de Deus habita em vasos de barro. Não tem problema nenhum a gente ser Petros, a gente ser pedra pequena. Não, Deus escolheu a gente no vaso de barro. O problema é a falta de estarmos na rocha, estarmos realmente firmados no Senhor. E o temporal da vida sofremos porque para identificar onde tem Petros e onde tem Petra, Deus nos aperta para mostrar o que tem por baixo e nós não vemos. Por que sofremos? Segundo ponto, porque Petros está na fundação e as coisas começam a desmoronar. E hoje o Espírito de Deus trouxe você aqui para falar de um princípio. Você constrói e cai, você constrói na mesma área e cai, você constrói na mesma área, você é PhD em construir e já sabe até como é que desmorona. O Espírito de Deus revela. Por que isso acontece? Porque a base é Petros. Por que nós sofremos? Sofremos porque
estamos carregando o mundo, a tua ansiedade, meu irmão e minha irmã, nas costas. Você vê que Jesus não está quando você tem ansiedade. O Jó que fala assim, que na presença do Senhor, até a tristeza salva de alegria. Então, por que você está triste? Sabe por quê? Porque é Petros. Você veio de lá da tua casa até aqui, pensando, amargurado. Petros, a base. Pelo fruto você conhece a árvore. Quando nós estamos endereçando depois os meus pés sobre a rocha, Salmo 27, a rocha, a pedra, era o lugar em que a construção deveria de partir a partir dali, e nós sempre nos firmamos numa base para podermos agir. Então, cada uma das nossas ações devem ser originadas e sustentadas por Deus, por pedra, em todas as áreas da nossa vida. E nós sabemos que não tem isso porque estamos sem sustentação, estamos desequilibrados. Já tentou se equilibrar numa pedra pequena? Num paralelepípedo assim solto? Esses malabarismos que você tem tentado procurar fazer para suprir as áreas de necessidade mostra que você está em Petros e não em Petra. Então todo esse desespero, o Espírito de Deus revela teu coração saindo pela boca, não tem como mentir ao Espírito Santo, que nos trouxe hoje aqui, num dia de chuva, que talvez você pensou 2 vezes em vir para cá, mas hoje ele traz a você a evidência de que tem áreas da tua vida, talvez casamento, talvez filhos, talvez excessiva preocupação com filhos, talvez controle, você quer controlar as coisas e as pessoas são incontroláveis, a vida é incontrolável. Não dá certo essa tática de Petros sustentar, porque a casa caiu porque não tinha a sustentação em Petra, ela estava sustentada nela mesma, daí veio a chuva e desabou. Vai tudo desabar, porque não tem essa sustentação. Não é a tua função, não é a tua função sustentar o mundo. Não está nas tuas mãos a vitória. Nós temos que entender, identificar. Não podemos ficar carregando. Petros tem que ser carregado. Petra é a rocha sólida que ninguém move, é Jesus. Petros eram as pedras que os homens levavam de um lado para o outro, para fazer as construções. Eram pedras que inclusive eram lavradas, elas eram cortadas, porque elas eram brutas, Deus, o pessoal tinha que deixar mais ou menos retangulares, para poder ir empilhando, colocando betume, colocando uma argamassa primitiva, e era assim que eram construídas as casas no tempo de Jesus. Então, obviamente, o tijolo não pode sustentar uma construção. É o que nós queremos fazer. Gente, pensa bem a tua vida como se fosse esse púlpito aqui. Tem aqui esse violão. Eu não dou conta nem de levar esse violão. Esse violão é tão grande, tão pesado, que o pessoal olha para mim e não sabe se o violão está me levando ou eu estou levando o violão. Imagina aquela caixa, isso daqui, só para eu levar esses 3 aqui. Não levava, mano. Você levava de arrasto. Mas eu levar tudo isso daqui. Pensa isso daqui como teu filho, esposo ou esposa. Trabalho, dinheiro que está curto, não está dando. Igreja, ministério, parente, a sogra. Tu não vai sustentar a sogra. Mas aí
Já pensou? Você que não está conseguindo nem se sustentar? Tudo isso daqui. E você está sob a rocha inabalável chamada Jesus. Não fica mais fácil. Daí você está carregando a sogra, o cunhado, o patrão. Há uma ansiedade do coração que está saindo pela boca e quer falar, você não vai fazer nada. Você é um tonto, você é um imbecil, você não faz nada, você está brigando com você mesmo. Por que sofremos? Porque Petros é sutil. Nosso ego, nosso eu caído pelo pecado, nós caímos. Então nós somos Petros, somos pedras pequenas, mas o Senhor insta, não tem problema. Petros é pecador, mas o meu sangue purifica de todo o pecado. Petros não sabe falar, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e eu coloco as minhas palavras na boca de Petros, e eles profetizam. Petros é falho, mas eu sou o Senhor capaz de transformar a falha em conquista e em vitória. Petros chora, mas eu consolo, eu sou a rocha. Petros não sabe consertar o lar, mas eu, o Senhor, conserto. Não tem problema, você não precisa ser melhor, fazer mais faculdade, tentar convencer, mas o que você precisa é, de fato, essa multidão aí, de áreas, de situações, de dificuldades, colocar tudo isso diante do Senhor mesmo, lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Daí o que a gente faz? Lancei a ansiedade. Daí está nas tuas mãos, Jesus. Meu filho está nas tuas mãos. Vou dar uma ajudinha para você. Daí toma a bola nas costas de novo. Na vida, carregamos ou somos carregados? Quando carregamos a vida nas costas, nossa estrutura, a tua estrutura, você não aguenta mais. O teu humor tornou-se sequidão e estio, como diz o Salmo 51. Teu coração está quebrado e angustiado, e os resultados não estão te agradando, nada está te agradando, nada está bom, sabe por quê? Porque é Petros, e Petros não agrada a nada mesmo. Petra tem que ser carregada, Petros tem que ser carregado por Petra, pelo Senhor. O Senhor tem que ser aquele que sustenta todas as coisas. Aliás, está nos Salmos que o Senhor sustenta todas as coisas pelo seu poder. Tem um hino que diz assim: não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Quem vai acreditar num negócio desse? Tem que pagar quanto, Jesus, no pedágio? É graça. Eu morri, eu entrei aqui no sangue, e ainda vou dar tudo para o homem. Quem acredita num negócio desse? Hoje o Senhor trouxe-nos aqui, eu tenho que ficar olhando para dizer para você, é sutil, Petros
é movimentada pelo ego humano. Um ego caído. Você talvez tenha vindo de um lar extremamente conturbado. Não havia paz na mãe. Você é uma criança sendo ferida pela falta de paz nos pais. Desalinho e desacerto dos pais, brigas e discussões. Pior, levou um tapa bem no rosto de um pai que nunca amou, ou uma mãe que nunca amou. Para onde você corresse, para qualquer canto, tinha um concorrente irmão. A Bíblia diz que os inimigos dos homens serão os seus próprios irmãos, os seus parentes. E você vivenciou isso no lar. Você acha que não influenciou teu psique? Com certeza. Daí Satanás quer colocar os outdoors, aproveitar o teu desalinho e descompasso e fazer você acreditar na mentira dele. Petrus ou Petra. Pedra pequena tem que ser sustentada. A pedra grande sustenta tudo, que é Jesus. Petrus é tão sutil. Quantos querem de alguma forma o louvor dos homens? O reconhecimento humano. Deixam de vir à igreja porque querem ser reconhecidos por homens. O louvor dos homens. Barbaridade. Reconhecimento humano. Petrus é quando a pessoa tenta agradar todo mundo. O que ele está pensando? O pessoal não está pensando na Petra que é Jesus. Gálatas, capítulo 1, verso 10, Paulo disse, se eu agradar os homens, não estarei agradando a Deus. A pessoa só pensa em Petrus. Só em pessoa. Saul caiu nessa armadilha. Saul, inclusive, ele falou assim, eu prefiro Petrus. Ele fala para Samuel, eu pequei contra Deus, contra Petra, mas honra-me diante de Petrus. Pessoas que não estão interessadas na opinião de Deus, mas na opinião das pessoas. A Torre de Babel, Gênesis 11, façamos uma torre. Não, mas que o nosso nome seja glorificado. Ô Nimrod, aí acho que Deus está dando ruim isso aí, porque Deus... Não, mas é para irmos até o céu, até onde está Deus. Interessante que é a mesma coisa que Satanás queria fazer. Satanás queria subir. Seria igual a Deus, né? E o pessoal da Torre de Babel também. Petrus, vamos fazer uma montanha de Petrus para chegar lá. Quantas vezes não identificamos na nossa vida que o problema principal é que só tem Petrus, nós, na base. Paulo apóstolo, ele orou 3 vezes ao Senhor para que o espírito mau saísse. Daí falou, Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele recebeu essa palavra de Deus, que mostrou porque a casa dele estava caindo, porque ele estava com doença, porque ele estava com dor, ele falou, para que eu não me orgulhasse pelas maravilhas, porque eu fui arrebatado até o terceiro céu. Então é porque tinha Petrus na base, e eu não sabia, eu estava me orgulhando. Daí Deus permitiu que o espinho na carne viesse, um temporal na minha vida. Daí depois Paulo apóstolo, como é que ele fez? Daí ele colocou Jesus, Deus novamente, porque daí ele disse, de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Claro, quando eu sou uma pedra pequena, fraco, eu me coloco na grande pedra que é o Senhor. Interessante, gente. Profeta Isaías, profeta messiânico, o ministério dele, já no capítulo 1, ele começava a profetizar. Só que o problema é o seguinte, ele era tio do rei. Você é tio do rei, irmão, você profetiza. O pessoal tem que abaixar. Ele tinha Petrus, um monte de Petrus, ele entrava no palácio, saía, era Isaías, o sobrinho do rei, profeta, o cara que ele falar é.
Só que diz assim o texto, no ano, capítulo 6 de Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, logo o tiozão que era rei, no ano que ele morreu, que ele vai ter a visão, e quando ele tem a visão, ele também se viu quanto ele era Petros, e diz, ai de mim, porque vou perecer, porque eu sou um homem impuro, e os anjos e tudo que está aqui são pessoas santas, e eu vou perecer. Ele viu o quanto ele era Petros, o quanto ele era pedra pequena, e ele viu qual era o seu lugar. Como a gente vê homens do quilate de Isaías, Paulo apóstolo, não percebendo quem está fundamentando e o que está baseando cada um dos atos que eles estavam fazendo errados. Muitas vezes nós não entendemos o que está, eu estou fazendo essa atitude em relação à minha filha, em relação ao meu filho, em relação ao meu trabalho, eu estou lá, meu patrão não está vendo, e eu estou agindo assim, o pastor não está sabendo, a igreja, eu estou agindo assim, não, e agora eu tomei uma postura, e eu vou fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito e desse jeito, não vai, mas tá, qual que é a base? Os teus pés estão em Petros, ou em pedra? A doença, a tristeza, a temor dos homens, a medos, a angústias, a espasmos noturnos.